Boa noite, eu, Celson Plácido, estrategista-chefe da XP Investimentos, junto com Luciano Tello, head da área de alocação da XP Advisor, estamos aqui para falar um pouco do cenário e justamente do evento que aconteceu na semana passada, que traz diversas incertezas junto aos investimentos e aos nossos investidores. O primeiro ponto que a gente gostaria de deixar bem claro aqui é a importância sempre do cliente, do investidor, estar próximo ao seu assessor de investimentos, porque é nesses momentos que a gente tem diversos produtos para oferecer e falar também dos cenários que nós temos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Celso. Pela presença. Basicamente o que a gente quer comentar hoje, quer dizer, o que mudou do dia 18 para cá, o que a gente já sabe nesse momento, o que a gente deveria fazer nesse momento e o que a gente acha que pode ser a perspectiva dos próximos 6 meses, um pouquinho à frente. Então, nesse momento, vale reavaliar as posições, não necessariamente a gente vai trocar de posições, acho que a primeira mensagem aqui é calma, a gente tem que avaliar o que acontece no mercado para ver efetivamente se toma uma decisão ou não. Mas, a princípio, se a gente teve uma assessoria na hora de investir, se a gente sabe onde está investido, a princípio tem que ter um pouquinho mais de calma para você tomar uma decisão para um lado ou para o outro. Então, a gente quer comentar o que aconteceu no dia 18, como é que a gente vê daqui para frente, e aí, efetivamente, um pouquinho mais de detalhe nas classes de ativos para ver o que muda em perspectiva para 2017 e 2018. Então, Celso, se você quiser começar. Sim. Falando de renda variável, vou falar político, renda variável, vou traçar um cenário aí para os dois. Eu fui muitos anos, maior parte da minha carreira, como gestor de ações, gestor de renda variável. E aprendi, que eu entrei no mercado em janeiro de 98, que em momentos de crise, quanto menos você se movimentar em ações, melhor é. Por que eu estou dizendo isso? A gente teria que ter uma ruptura do cenário político. A gente ainda não tem. Você tem um problema com uma delação por parte do Joesley Batista, controlador da JBS, onde o atual presidente da República está envolvido. A discussão é o que acontece daqui para frente. E aí você tem algumas variáveis. Pode vir via renúncia, uma saída dele, assume o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, fica por 30 dias, chama novas eleições, pode ser candidato, o próprio Rodrigo Maia, e aí permanecendo, se tornaria o presidente interino até o final do mandato, permanecendo a equipe econômica. São muitas perguntas que a gente não tem a resposta. Eu gosto de falar muito sobre isso, que nós temos um diagnóstico, é um país doente. O problema é qual será o remédio a ser tratado. A gente precisa sim aprovar a reforma, mas ficou tudo suspenso no atual momento. E aí a gente viu a Bolsa, por exemplo, na quinta-feira, atingiu o que a gente chama de circuit breaker. Ela parou porque ela caiu mais de 10%. Ativos, por exemplo, como o Banco do Brasil, caindo 24%, Itaú 18%, uma CEMIG caiu 40%. E aí por isso que eu falo, o momento é de cautela. Imagine se você tivesse vendido na abertura, com uma queda de uma CEMIG 40%, o Banco do Brasil 24%, que recuperaram durante o dia, apresentaram queda de 10%, mas houve uma recuperação no dia seguinte uma alta. Então, primeiro é entender esse movimento e o quão ele impacta nos ativos. Obviamente que a gente vai olhar o cenário, não dá para... A pergunta é, o Banco Central, reunião do Copom, reduz juros em 1,25, que era o que o mercado esperava ou não? A gente acha que não. Agora uma redução entre 0,75 e 1. A gente estava discutindo agora sobre isso com o cenário, junto com o economista-chefe e toda a nossa área de análise. É uma queda menor para juros. Como é que fica a inflação? Esses juros vão subir muito por conta de uma inflação maior, por conta de um dólar maior ou não? Como é que fica nesse cenário base, digamos assim? O que eu posso falar sobre ações é o seguinte, para assim resumir esse contexto. A gente ainda tem alguns ativos atrativos. É óbvio que o Brasil não crescendo, isso piora, para empresas endividadas também. Então, quem tem exposição a ações, a gente recomenda o que a gente chama de operações estruturadas. São proteções via Ibovespa. Então, quem tem a sua posição, alguns ativos que estão dando ainda lucro, um lucro grande, diminui um pouco a posição, mas carregue sua posição estrutural montando uma proteção. Até porque esse risco de cauda não era esperado. O que a gente chama de risco de cauda? A gente esperava que não fosse acontecer. Então o técnico, olhando a Bolsa, era ruim. A Bolsa saiu de 61 mil pontos para 69 mil pontos, onde os locais todos estavam comprados, porque esperavam a aprovação das reformas. O investidor estrangeiro não, mas os locais sim. O investidor estrangeiro ainda não entrou, está começando a comprar agora, porque ele tem preocupações de um Lula vencer as eleições ano que vem, porque ainda aparece em primeiro nas pesquisas quando a gente fala com o investidor institucional estrangeiro. O local já estava alocado. E aí, hoje, o local que tem caixa, ou seja, não tem uma posição em bolsa, está começando a comprar, a voltar para a bolsa, esperando um prazo mais longo. Então, por isso, quem tem exposição à bolsa, monte uma proteção, fale com seu assessor via produtos estruturados, que a gente chama de fence, cerca, onde você captura uma alta e também se protege de uma queda. Quem não tem exposição à bolsa e tem um perfil agressivo,
deveria ter bolsa, pode começar a comprar agora, mas também via proteção, via certificado de operações estruturadas. Tudo isso junto ao seu assessor financeiro. E aí, sobre fundos multimercados, eu vou até pedir para o Luciano comentar mais sobre isso, sobre toda a nossa área de alocação, mas eu diria, sua grande maioria de fundos, já falei isso aqui e repito, são D30 ou resgate, D60. Você está pagando alguém para administrar, para gerir o seu fundo, né, para gerir o seu dinheiro da melhor maneira possível. E aí, esse gestor ele toma as providências, ele se posiciona num cenário como esse. E aí você vai pedir um saque agora, para daqui a 30 dias, o cenário pode estar melhor. Exato. Não, o fundo é basicamente um mandato, né? Quer dizer, quando você vê uma oscilação de cota, efetivamente não tem muito como evitar uma queda da quinta-feira para sexta, porque realmente o mercado, qualquer ativo que você fosse olhar, pré-fixado, ativo ligado à inflação, bolsa, até eventualmente câmbio, se você não tivesse não posicionado de uma maneira um pouco fora do dinheiro, você talvez não tivesse capturado a proteção. Então, assim, qualquer ativo que você tivesse ali na carteira do multimercado, as chances são grandes de você ter uma perda de quinta para sexta-feira. Mas tem um mandato, eles têm limite de risco, eles têm uma alocação que olha vários tipos de classe de ativo e como é que eles se compõem. Alguns deles que tinham posições relativamente mais altas de risco já pararam com essa posição tão elevada, quer dizer, vão caminhar daqui para frente de uma maneira um pouco menos volátil. Então, acho que o ponto é importante aqui, quer dizer, fundo multimercado é um mandato, você olhou o gestor 12 meses para trás, 24 meses para trás, às vezes 3 anos para trás, e você confia que aquele gestor tem a capacidade de, em vários tipos de mercado diferentes, continuar gerindo. Então a gente acha que multimercado a gente não deveria parar com a posição, realmente deveria seguir eventualmente na posição, mesmo com um cenário de um pouco mais de incerteza para frente, né? O Celso comentou a parte também de bolsa, então realmente o teto fica mais baixo, acho que com proteção acaba fazendo mais sentido. E falando um pouco da parte de renda fixa, o que mudou e o que a gente espera para frente, né? Nas nossas carteiras dentro dos fundos, a gente tinha uma posição de pré um tempo atrás, quer dizer, umas 2, 3 semanas atrás a gente estava posicionado em pré mais do que o histórico, que a gente basicamente imaginava o cenário que o Celso comentou de um corte de 125 pontos base, né? 1,25% na próxima reunião de junho, né? Isso efetivamente tem uma chance menor de acontecer hoje, a gente tinha capturado um pouco desse ganho, tinha diminuído um pouco a posição, e agora para frente, essa posição não parece que vai acontecer o corte de 1,25, deve ser um corte, como o Celso comentou, de 0,75 até 1. De uma maneira geral, continua havendo cortes, então se você olhar o que o mercado projeta hoje, ele está realmente aí no meio do caminho, projetando 0,80, 0,85, né? Então, simplesmente, o caminho disso, quer dizer, o Banco Central mantendo a política de cortes, você recupera um pedaço aí dessa marcação mercado contra que o pré-fixado fez. Então, o primeiro ponto é que na parte de pré ainda teria algum espaço. Na parte ligada à inflação, né, a gente tinha uma visão de que estava um pouquinho menos alocado do que o histórico, mas para ativos isentos, para ativos de longo prazo isentos, é um ativo muito bom e continua sendo um ativo muito bom, né? Hoje, se você comprar uma posição de debênture de infraestrutura, você vai ter uma referência de IPCA mais 6 só na parte do papel ligado ao governo, fora o spread de crédito que você possa ter, algum ganho que você tem de não pagar o imposto, né? Então, efetivamente, quer dizer, ainda é um ativo atraente, o ativo ficou mais atraente agora, quer dizer, quem tinha posição antes segura essa posição, quer dizer, por mais que você tenha montado isso aí, IPCA mais 5, juro real de 5, tá certo? Com isenção. Então, assim, é uma posição que ainda tem ganho real, você vai ganhar da inflação, seu capital vai apreciar, faz sentido você ter isso ao longo do tempo. E para quem não tinha uma posição grande ainda em debênture de infraestrutura, em papéis ligados à inflação, eu acho que é um momento bom, né? A referência que você tem hoje é de IPCA mais 6 na NTN-B. É um papel que te dá juro real de 6 travado, né? É um papel interessante. O que pode acontecer de ruim daqui para frente com a incerteza? Bom, a gente tem que ter reformas e a gente acha que as reformas provavelmente não vão acontecer tão rápido ao longo desse ano. Então, ficou um pouco mais complicado para a condição de crescimento do Brasil e para a condição, eventualmente, de discussão de dívida brasileira, quer dizer, a relação dívida-PIB ela se deteriora, você não faz reformas, isso vai atrapalhando ao longo do tempo. Mas até agora não dá para dizer que, primeiro, que não vai ser feita nenhuma reforma em 18, ou eventualmente com um novo governo em 18, nem que só notícia ruim vai acontecer daqui para frente. Quer dizer, a gente acha que ficou mais difícil aprovar a reforma, mas tem uma desorganização do sistema político que a gente não sabe para que lado vai, mas eventualmente pode ter uma volta, quer dizer, pelo menos um norte, quer dizer, quem é a pessoa que toca, quando vamos ter eleições, quer dizer, alguma definição sempre ajuda nos preços dos ativos. Então, se você tem uma carteira equilibrada entre várias classes de ativos, a nossa recomendação aqui, minha e do Celso, é ficar um pouquinho na posição, conversar com o seu assessor e realmente esperar um pouquinho mais. E se tem realmente alguma posição nova para alocar, bolsa com proteção, papel ligado à inflação como debênture de infraestrutura, são papéis interessantes ainda para se fazer daqui para frente. Tá?
Acho que basicamente essa era a principal mensagem que a gente tem para dar. Lógico que a gente vai monitorar o mercado daqui para frente. Uma preocupação que a gente tem, que a gente não comentou ainda, é o câmbio, né? Quer dizer, o câmbio é uma variável que pode trazer alguma volatilidade, mas você vê que no momento mais complicado aí, desde quinta-feira até agora, isso chegou a bater 3,40 e hoje está no nível mais baixo, 3,28 aí no mercado. Então, se ele ficar nesse intervalo, a gente não acha que desorganizou do ponto de vista econômico de uma maneira que mude a perspectiva de juros nem nada disso. Então, é uma variável que a gente tem que olhar, né? Tem que ver se ele fica nesse intervalo, mas por enquanto, né, não trouxe aí uma contaminação para demais ativos. Então, de novo, realmente continuar olhando para onde o mercado vai e olhando como é que se desenrola essa crise política, mas do ponto de vista de alocação, para que você tenha calma, converse com o assessor e tenha essa carteira equilibrada, mantenha a sua carteira equilibrada daqui para frente. Né? Momento de cautela. Nessas incertezas gera uma volatilidade grande. E aí foi isso que eu falei no início. Quanto mais você acaba se movimentando, pode ser pior. Mas também é um momento de dinheiro novo alocar. É mais um cenário aí que você tem, até porque se aumentou, eu vi sexta-feira, a NTNB chegou a bater 6%, mais IPCA. Então chama a atenção alguns ativos que eles foram perdendo valor no decorrer do tempo. E aí eu comecei a falar com alguns gestores de ações, muito melhor, falaram, não, tá dando para alocar aqui, tem alguns ativos interessantes. Se eu estava com caixa, eu estou começando a alocar. Então é por isso, tem que estar próximo sim ao assessor de investimentos, tentando entender, falar com o seu perfil, obviamente, qual é o meu perfil, o que eu posso fazer agora, qual o risco que eu tomo, se eu me protejo mais com os meus ativos, mas carrego minhas carteiras. Foi aquilo que a gente falou, quer dizer, um fundo multimercado, por exemplo, tem um prazo maior de resgate, então você vai resgatar agora, pode se recuperar. E dadas essas incertezas, elas também podem ser resolvidas. Então, o mercado financeiro, como a gente vai falar de bolsa, dólar, ele antecipa movimentos bons e negativos. Ele estava antecipando um dado bom, que vai passar a reforma da Previdência e a trabalhista. Quando agora para-se isso, para-se a economia, digamos assim, e precisa-se tomar uma atitude o mais rapidamente possível. Se essa for uma atitude que as reformas podem passar, mesmo que desidratadas, no decorrer do tempo, que seja final desse ano, início do ano que vem, o mercado financeiro novamente vai corrigindo e vai caminhando para isso. E já olhando o ano que vem, um ano de transição política. A gente pode ter um ano de transição política, ainda que a gente permanece, o nosso call de um partido muito mais de centro-direita vencendo, mantendo isso de reformas, de ajuste fiscal, de corte de gastos, diminuindo o tamanho do governo. O que olha para frente um cenário também positivo, mais positivo. Óbvio, olhando um cenário mais de longo prazo. O curto prazo, incertezas e cautela, né, Luciano? Perfeito, acho que essa é a mensagem aqui, né? E basicamente a gente está à disposição aqui para qualquer pergunta adicional e a equipe da XP como um todo, para realmente orientar nesse período que vale a pena conversar bastante, monitorar dia a dia e ver como é que a gente aloca, mas se foi feita a alocação equilibrada, não há razão nenhuma para pânico, para mudanças bruscas de portfólio, nem agora, nem normalmente em períodos de crise. Reafirmando nossa posição. É isso, a gente está à disposição e fale com o seu assessor também, qualquer dúvida, e a gente aqui da XP também está à disposição. Obrigado. Tá bom? Obrigado, boa noite.